Uma adolescente de 14 anos, de Pasadena, Texas, fugiu de casa no início de 1990 com seu namorado, Ricky Lee Jones. À primeira vista, pode parecer uma aventura romântica e até divertida. Regina e Ricky foram a uma antiga casa de fazenda, onde tiraram fotos assustadoras, com Regina até usando o que parecia ser uma roupa de funeral para aumentar o clima de terror. Era o tipo de coisa que um casal de jovens apaixonados em fuga poderia fazer para se divertir. No entanto, ao olhar para o rosto de Regina nas fotos, fica claro que o medo que ela demonstra não é encenado. Ela está genuinamente aterrorizada. Agora você pode estar se perguntando o que Rick poderia ter feito para deixá-la tão assustada. A verdade é que Rick não foi quem tirou essas fotos. Naquela altura, ele já estava morto há algum tempo e quem capturou essas imagens foi seu assassino. Pouco depois de fugirem, Regina e Rick estavam pegando carona em uma rodovia quando um caminhão parou para buscá-los. Acreditando que alguém estava sendo gentil, os dois se aproximaram do veículo. No entanto, em vez de oferecer uma carona, o motorista assassinou Rick na hora e ordenou que Regina entrasse na caçamba de sua caminhonete. Sem saber, Regina havia acabado de entrar na câmara de tortura pessoal do motorista. O nome dele era Robert Ben, um ex-fuzileiro naval que havia sido dispensado após ser preso por roubo no final dos anos 1960. Robert era um homem perigoso e aquele seria apenas o início de um pesadelo para Regina. Robert Ben era um homem sádico que sentia prazer em ver mulheres sofrendo. Ele abusou de suas 3 ex-esposas e uma delas chegou a relatar que ele ficava excitado com a dor que ela sentia devido a uma doença autoimune, o lúpus. Por volta da década de 1980, Robert desenvolveu uma obsessão por práticas de BDSM, mas como sua esposa se recusava a participar, ele percebeu que precisaria encontrar outras maneiras de satisfazer seus desejos sombrios. Em janeiro de 1990, Robert sequestrou Patricia Candice Walsh após assassinar seu marido, com quem ela estava pegando carona no Texas. Ele a manteve presa em sua câmara de tortura improvisada, localizada no trailer de seu caminhão. Lá, ele a violentou e torturou repetidamente antes de finalmente matá-la e descartar seu corpo em Utah. Um mês depois, Robert sequestrou uma jovem de 18 anos, não identificada, em Houston, Texas. De alguma forma, essa garota conseguiu convencê-lo a libertá-la após prometer que não contaria à polícia sobre ele. Ele a levou para uma área florestal, parou o caminhão, abriu a porta e a deixou ir. No entanto, a jovem, apesar do trauma, sobreviveu para relatar o horror que viveu, expondo ainda mais a crueldade de Robert Ben. Robert Ben, após libertar a jovem de 18 anos, simplesmente ordenou que ela corresse e desaparecesse. Ele acreditou em sua promessa de não denunciá-lo à polícia, já que ela temia que não acreditariam nela devido à falta de evidências. Dias depois, Robert sequestrou Regina e a submeteu às mesmas torturas horríveis que havia infligido a Patricia Walsh. No entanto, ele manteve Regina cativa por muito mais tempo, chegando ao ponto de ligar para o pai dela, provocando-o e descrevendo os horrores que estava cometendo contra a filha. Robert levou Regina para uma fazenda abandonada, onde a forçou a usar um vestido preto e saltos altos. Ele cortou seu cabelo e tirou fotos dela, obrigando-a a posar sob ameaça. Pelo menos 3 dessas fotos estão disponíveis online, mas nenhuma é mais arrepiante e comovente do que a última, tirada momentos antes de Robert estrangular Regina até a morte. O olhar de terror em seus olhos revela que ela sabia que seu fim estava próximo e que Robert sentia prazer em vê-la desesperada. Robert foi finalmente capturado em 1º de abril de 1990, quando um policial o parou após notar que as luzes de emergência de seu caminhão estavam piscando. O policial ouviu gritos vindos do trailer e encontrou uma mulher amarrada a uma cama. Robert tentou alegar que se tratava de uma prática de BDSM consensual, mas o policial percebeu imediatamente que ele estava mentindo e o prendeu. Dentro do caminhão, a polícia encontrou um verdadeiro kit de assassinato, composto por cordas, correntes, chicotes, coleiras e até ganchos de peixe. Ao revistar sua casa, descobriram inúmeras fotos de Regina K. Walters e Patricia Walsh.
Além de evidências que sugerem que Robert pode ter matado mais de 50 mulheres entre 1975 e 1990, a maioria delas profissionais do sexo e pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, Robert cumpre 2 penas de prisão perpétua no Centro Correcional de Menard, em Illinois. O homem que você vê nessas fotos é um dos assassinos em série mais cruéis da história dos Estados Unidos. Aqui temos uma família de 3 pessoas, uma mãe e seus 2 filhos, posando para uma foto. O pai dos meninos os havia levado para um restaurante para celebrar a formatura do filho mais velho da faculdade. Esta é a família Whittaker. Da esquerda para a direita temos Kevin, de 19 anos, a professora aposentada Patrícia, de 51 anos, e Bart, de 23 anos. Eles são claramente uma família feliz, desfrutando de um jantar em homenagem à formatura de Bart. Ele até recebeu um Rolex caro de presente. Contudo, uma tragédia os atingiria logo após o jantar. Depois de saírem do restaurante e retornarem para casa, a família foi surpreendida por um atirador que invadiu a residência. Ele disparou 4 tiros. Bart e seu pai Kent, de 52 anos, sobreviveram, mas Patrícia e Kevin não tiveram a mesma sorte. Kent, com raiva, contou ao detetive Marshall Slott, que estava investigando o caso, que seu filho e esposa haviam sido mortos. O caso tomou um rumo inesperado quando o detetive Slott interrogou Bart sobre os eventos que levaram ao tiroteio. Barker disse ao detetive que a família estava voltando para casa depois de comemorar a formatura de Bart na Sam Houston State University. No entanto, a faculdade informou ao detetive que Bart não estava inscrito lá e que ele havia mentido tanto para sua família quanto para a polícia. Além disso, quando a polícia investigou a cena do crime, encontraram evidências que sugeriam que o tiroteio teria sido um roubo que deu errado, no qual a família teria surpreendido o ladrão, que atirou neles em pânico. No entanto, quando o detetive Slott revistou os quartos da família, descobriu que nenhum objeto de valor havia sido tocado e que a arma do crime era, na verdade, a própria arma dos Whittaker. Isso fez o alarme soar e o detetive Slott passou a acreditar que o assassinato havia sido encenado e planejado com antecedência. 5 dias depois, Slott recebeu a notícia de que alguém queria fornecer informações vitais para a investigação. Ele se encontrou com um jovem no estacionamento atrás da delegacia de polícia, que afirmou ser amigo de Bart. Esse jovem contou que Bart lhe pediu ajuda para matar sua família vários anos antes e descreveu como Bart havia planejado o crime. O plano era idêntico ao que ocorreu. Nos meses seguintes ao assassinato, o detetive continuou a reunir mais evidências contra Bart. Entre essas evidências, havia a contribuição de um cão farejador, que comparou o cheiro de um dos colegas de trabalho de Bart com uma fragrância deixada para trás nos quartos da família. As gavetas estavam todas abertas, criando a falsa impressão de um roubo. Agora estava claro que Bart realmente havia planejado a morte de sua família. Mas antes que a polícia pudesse prendê-lo, ele desapareceu. Bart roubou $7.000 da casa de seu pai e fugiu para uma pequena vila mexicana, 64 quilômetros ao sul da fronteira com o Texas. Lá, ele viveu por 14 meses e se apresentou aos moradores como Rudy Rios, nome que pegou de um antigo colega de trabalho que o ajudou a cruzar a fronteira. No entanto, o verdadeiro Rudy Rios informou a polícia sobre o paradeiro de Bart, após a notícia de uma recompensa por sua captura se espalhar. Bart foi então entregue às autoridades mexicanas e retornou à fronteira, onde foi entregue ao detetive Slott. O julgamento de Bart ocorreu em 2007 e 2 de seus amigos testemunharam contra ele. Chris Bashia e Steve Champagne, o atirador e o motorista da fuga, respectivamente, revelaram que receberam uma parte do prêmio do seguro de vida de $1 milhão de Whittaker por matar sua família. No total, Bart abordou 5 pessoas ao longo de vários anos para matar sua família. Ele foi condenado à morte e passou quase 11 anos no corredor da morte. 45 minutos antes de ser executado, em 22 de fevereiro de 2018, Bart teve sua sentença de morte comutada para prisão perpétua sem liberdade condicional pelo governador Greg Abbott, após um apelo de seu pai,
Kent. Kent sempre se opôs à sentença dada ao seu filho e lutou por muitos anos para que ela fosse alterada. Bart agora cumpre pena de prisão perpétua, atualmente em confinamento solitário. Seu pai, o homem que tirou a última foto de sua família junta, perdoou seu filho pelo que ele fez. Se Bart realmente se arrepende ou não, sua ganância na época resultou na morte de sua mãe e do irmão mais novo, algo com o qual ele terá que conviver pelo resto da vida. Aqui temos John Lennon, um dos vocalistas e compositores mais famosos da banda de rock The Beatles, junto com Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Juntos, eles criaram alguns dos álbuns mais aclamados de todos os tempos, como Revolver, The White Album, Abbey Road e, claro, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que alcançou 18 vezes platina. Depois da separação da banda em 1970, Lennon se mudou para Nova York com sua esposa, Yoko Ono. Ele escolheu a cidade para escapar do assédio constante de fãs na Inglaterra e acabou encontrando uma vida mais tranquila. Embora às vezes fosse abordado por fãs pedindo autógrafos, eles geralmente respeitavam sua privacidade. Nesta foto, ele está assinando uma cópia do seu álbum Double Fantasy, que havia lançado recentemente. Embora a cena pareça normal, o que torna essa imagem perturbadora é a data. 8 de dezembro de 1980, o mesmo dia em que John Lennon foi tragicamente baleado e morto fora de seu apartamento. O mais chocante é que o homem que cometeu o crime estava a apenas 6 horas de distância quando esta foto foi tirada. De pé ao lado de Lennon, o homem na foto é Mark Chapman, um ex-segurança que enfrentava sérios problemas de saúde mental nos anos que antecederam o tiroteio. Em 1971, Chapman se tornou um cristão renascido, mas sua vida começou a desmoronar, especialmente depois que ele leu o romance The Catcher in the Rye, de J.D. Salinger. Chapman se identificou profundamente com o personagem principal, especialmente com sua solidão e alienação da sociedade durante a juventude. Chapman era um grande fã dos Beatles e até sonhava em ser parte da banda, experimentando toda a fama e fortuna que ela trouxe. No entanto, após sua conversão ao cristianismo, seu amor pelos Beatles, e particularmente por Lennon, se transformou em ódio, depois que Lennon fez um comentário dizendo que os Beatles eram maiores que Jesus. Chapman acreditava que Lennon era um impostor, alguém que promovia virtudes e ideais que não seguia. Em outubro, Chapman deixou seu emprego como segurança, assinando como John Lennon em seu último dia de trabalho. Depois, ele se preparou para o que faria a seguir. Chapman relatou que Lennon foi muito educado ao lhe dar seu autógrafo enquanto estava a caminho de uma limusine, descrevendo-o como um homem muito decente e cordial. No entanto, naquela altura, Chapman já havia se decidido a seguir com seu plano de matar Lennon. Ele esperou do lado de fora do Hotel Dakota até que John Lennon e Yoko Ono retornassem por volta das 22 horas e 50 minutos. Foi então que ele tirou um revólver Special e disparou 5 tiros, 4 dos quais atingiram Lennon nas costas e no ombro, perfurando seu pulmão e artérias. Chapman permaneceu na cena do crime, lendo The Catcher in the Rye, até que a polícia chegasse. Devido à gravidade dos ferimentos de Lennon, a polícia não aguardou a ambulância e o levou às pressas para o hospital em uma viatura policial. Mas ele foi declarado morto ao chegar. A defesa de Chapman pretendia alegar insanidade, já que ele foi determinado psicótico no momento do assassinato. Mas ele se declarou culpado e foi condenado a 20 anos de prisão perpétua. Nos anos seguintes, Chapman expressou arrependimento pelo que fez e afirmou que não era mais uma ameaça. No entanto, sua liberdade condicional foi negada 11 vezes desde 2000. Mais de 40 anos se passaram desde a morte de Lennon, mas a imagem de Lennon educadamente assinando um autógrafo para o homem que o mataria algumas horas depois ainda causa um grande impacto, assim como na época.